Olá, tudo bem? Professor Demetrio na área para mais uma aula de Sociologia. Vem comigo? O grande objetivo dessa aula é articular o conceito de ideologia com a discussão política que problematiza o capitalismo e sua influência nas relações sociais contemporâneas. Vamos nessa? Como a ideologia se relaciona com a política e a economia? Vamos tentar responder essa pergunta durante essa aula. Mas já antecipo que totalmente, já que a economia, a política, qualquer outra grande relação social, ela é baseada em ideologias. A grande questão é se essa ideologia ela é imposta ou se ela é compartilhada, né? Vamos nessa? Ideologia. O conceito sociológico de ideologia vai nos trazer um conceito que tem um significado específico para analisar e entender algumas realidades. Ideologia nada mais é que um conjunto de ideias e ideais sobre determinada coisa. Sobre a política, sobre a economia, sobre o marketing, sobre o futebol, sobre qualquer outra situação da vida, a gente vai ter um conjunto de ideias e ideais que vão nos posicionar em relação a alguma situação. Segundo Marx, ideologia, dentro da sua obra clássica chamada Ideologia Alemã, vai dizer que ideologia é um sistema elaborado de representações e de ideias que correspondem às formas de consciência que os homens têm em determinada época. Veja que interessante, né? Ele está falando aqui de consciência, porque Marx, como nós já vimos também, vocês já viram no primeiro ano, a gente já viu um Estado também em Marx, né? Marx tem muito a ideia de uma consciência coletiva, né? E muito uma ideia de uma imposição burguesa, né? Uma imposição capitalista de pensamento em cima de um proletariado, né? Acaba tentando, né, fomentar uma ideologia que não cabe, né, a toda a população. O Estado, então, é um formador de ideologias burguesas para Marx, não de uma consciência coletiva mais equitativa, mais equilibrada. As ideias dominantes em qualquer época são sempre as que têm a de quem domina a vida material e, portanto, a vida intelectual. Para Marx, o que impera é a dominação de classe. Assim, a ideologia de um conjunto de ideias que organiza a vida social. Esse conjunto de ideias mascara e esconde a realidade. Sempre para Marx, o pensamento de ideologia dele é baseado, então, na materialidade, na produção. E essa produção, esse controle, né, dos meios de produção é dado por um grupo específico, que ele vai chamar de burguesia, em detrimento de outro grupo que ele vai chamar de proletariado. Então ele vai dizer que a ideologia do Estado, do trabalho, de qualquer relação social, é uma ideologia voltada aos interesses de um pequeno grupo em detrimento de outro, certo? A ideologia, na visão de Marx, faz com que as contradições da realidade estejam ocultas. O Estado aparece como a instituição que regula as leis, sendo um poder separado dos homens e da vida social. Vejamos o exemplo da ideologia autoritária. As ditaduras ocultavam a violência e a repressão para a população. Então, diferente do que pensa Durkheim, da ideia de coesão, de uma ideia de interdependência entre os indivíduos, Marx vai dizer que o proletariado, muitas vezes, por não ter acesso aos bens, entre eles não só os bens econômicos, mas econômicos também, mas culturais, intelectuais e assim por diante, acabam comprando as ideias de uma burguesia e vivem de acordo e vivem, né, para fomentar os ideais burgueses. E ele nos cita, por exemplo, que algumas ideologias não cabem a uma realidade, como uma ideologia autoritária, onde, né, as ditaduras, por exemplo, ocultavam a violência e a repressão para a população. Tinham um discurso de fazer bem, entretanto, né, eram violentas e repressoras, mas tentavam ocultar essa violência, essa repressão, dentro de um discurso voltado a uma outra tendência. Então, o discurso, as práticas, elas são modelos nem sempre reais da ideologia. Que muitas pessoas ou muitas instituições, às vezes, têm um pensamento ideológico, mas não cumprem com a prática daquele pensamento ideológico. Né? Pense você, aluno, aí, né, sabendo que o correto, por exemplo, não é colar numa prova. Mas por que o pessoal cola às vezes? Será que aquilo
corresponde a um conjunto de ideias e de ideais que você compactua? Não, com certeza não. Mas por uma necessidade de nota ou algo assim, você acaba burlando, né, uma questão que você acredita que você não deveria fazer. Né? Isso é comum em diversas instituições sociais, burlar ou, né, faltar um pouco com o que Marx vai dizer aí de uma certa moralidade, né, nas instituições. Legal? Vamos à nossa primeira atividade? Reflita sobre a ideologia a partir da tirinha da Mafalda, escrita pelo cartunista argentino Quino, extremamente famoso, né? Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Né? Veja que interessante, né? Eu acho muito bacana a análise de tirinhas. Ainda mais para vocês da terceira série aí, que vislumbram o vestibular, vislumbram o Enem, qualquer concurso aí de nível médio, né? Tirinhas são bastante legais para interpretar, muito sociológicas. Tempinho para vocês.
E aí, pensaram nessa aqui? Vamos à resposta? Veja que interessante, ainda que pessoal a sua resposta, ela deve considerar que a tirinha reflete sobre a formação de percepções de mundo, que é a ideologia, que é aquele conjunto de ideias e ideais que nós temos sobre qualquer assunto, né? Ainda que o nosso conjunto de ideias e ideais ele seja raso. Nem sempre a gente vai ter uma coisa complexa, mas a gente vai ter algum tipo de opinião. Você pode nem saber o que é política, às vezes, mas você vai opinar sobre política. Você pode nem entender de economia, mas algum micropensamento econômico você vai ter. Os mais apurados conseguem ter um pensamento mais crítico, os menos um pouco mais raso. Mas é isso a ideologia, então. E a partir, então, da TV e dos produtos da indústria cultural, pense em um exemplo de algum comportamento ou ponto de vista que você aprendeu com a música ou a televisão. Então, a resposta ela é bem pessoal, mas a base dela, então, está nessa percepção de mundo, nessas ideologias a partir, então, das realidades e das questões que a tirinha nos representou. Maravilha? Vamos lá? Ideologia para Karl Mannheim, sociólogo húngaro nascido no final do século XIX, 1893. Para ele, existem dois tipos de ideologia. A ideologia particular e a ideologia total. A ideologia particular para Mannheim corresponde à ocultação da realidade, incluindo mentiras conscientes e ocultamentos subconscientes e inconscientes, que provocam enganos ou mesmo autoenganos. Então, é um pouco do que eu falei anteriormente. A ideologia particular é aquilo que muitas vezes a gente prega, a gente discursa, a gente acredita, mas que a gente não pratica, né? São as chamadas mentiras conscientes. Você sabe que está errado, você sabe que não está fazendo certo, mas você faz, né? Por tentar se aproveitar de algum momento, ou por aquilo ser mais fácil, né, do que compreender o pensamento daquilo que é certo, né? Então, as ideologias particulares, de fato, como o nome diz, né, elas são muito mais pontuais, né? Ideologia total. Aí, bem diferente, né? É visão de mundo, é cosmovisão de uma classe social. É uma classe, pega algo bem maior. Ou de uma época. Nesse caso, não há ocultamento ou engano. Apenas a reprodução das ideias próprias de uma classe ou ideias gerais que permeiam toda a sociedade. Quando se pega, então, a ideologia de uma classe, de um movimento social, por exemplo, né? Tantos movimentos sociais, pega o movimento feminista, o MST, o MTST, por exemplo, né? Movimento LGBTQIA+, qualquer movimento trabalhista, por exemplo, que tem uma visão política, uma visão de classe, de unidade, o discurso, a ideologia, a sociabilidade, os comportamentos, eles são muito pautados num conjunto de ideias e ideais próximos, né, que vislumbram uma ideia de justiça social, de equidade e de melhorias para certa classe. Então, para Marx é sempre muito interessante a ideia de classe. Ele coloca muita ideologia com classe. Marx, e nesse caso Mannheim também, né? Apesar de Mannheim também permitir a ideia da ideologia do indivíduo. Mas quando se fala em classe, se fala em organização, se fala em organismo. É algo muito mais complexo, mas muito mais efetivo no sentido, então, dos discursos, das práticas e do conhecimento, né? O discurso e a prática, numa questão totalizante, ela é muito mais efetiva do que o discurso e a prática numa questão particular. Bacana? A ideologia para Mannheim se constitui em formas de conservação da ordem. O Estado e a política possuem a função de manter a ordem social. Veja que bacana. Então, para Mannheim, se constitui a formas de conservação, de manter-se uma ordem social, né? E já que também o Estado e a política teriam a função de manter a ordem social, consequentemente, o Estado e a política são reprodutores e são interessados em ideologias. Então não existe ninguém sem ideologia e não existe, né, um Estado também sem ideologia. Os Estados modernos são baseados, né, em questões políticas, questões partidárias e etc. É claro que a gente tem que tomar sempre muito cuidado com as imposições das ideologias. A imposição é uma questão muito mais complexa. Mas a ausência da ideologia, essa é uma questão que seria totalmente utópica. Legal? Vamos a mais uma atividade aí, pessoal? Só num sentido muito restrito, o indivíduo cria, com seus próprios recursos, o modo de falar e de pensar que lhe são atribuídos.
fala o idioma de seu grupo, pensa a maneira de seu grupo, encontra à sua disposição apenas determinadas palavras e significados. Qual o entendimento sobre ideologia expresso pela frase? Veja que interessante isso daí. Ele está fazendo ali, ele está mostrando a ideologia do indivíduo, né, perante algum grupo, seja de amigos, né, seja do trabalho. Ele está subentendendo algumas situações, ele está fazendo você refletir. Então, respondendo a essa, você vai ter que pensar um pouco, né, sobre o que expressa, qual o entendimento expressado por essa ideia do indivíduo com o grupo ao qual ele interage. Tempinho para vocês aí, pessoal. E aí, pessoal? Pensaram nessa? Fizeram análise aí? A sua resposta deve assinalar que o conhecimento sobre a realidade é condicionado socialmente, tal qual o trecho do texto de Mannheim expressa.
O que ele quer dizer com isso, pessoal? Ele quer dizer que muito dos organismos sociais, das realidades sociais ao qual nós vivenciamos, elas influenciam totalmente no nosso modo de pensar. Algum modelo que você constituiu, que você criou, que você teve percepção, ele é dado por alguma organização. A TV, a gente viu a indústria cultural no segundo ano, né? A TV, as redes sociais, por exemplo, são grandes meios, né, de massificação de conhecimento. Claro, mas família, amigos, trabalho, né, tantas outras instituições também moldam isso. A questão é, o que você lapida disso e o que não? O que você acredita, o que não, e o que você aprimora sobre, tornando, né, o seu conjunto de ideias ideais, as suas ideologias muito mais coerentes. Legal? Vamos lá, pessoal. Sobre a ideologia e a economia, né, também é muito bacana, né, porque a política e a economia também são questões que se interrelacionam. Em nosso cotidiano, ao nos relacionarmos com as pessoas, exprimimos por meio de ações, palavras e sentimentos uma série de elementos ideológicos. Como vivemos em uma sociedade capitalista, a lógica que a estrutura é a da mercadoria. Permeia todas as nossas relações, sejam elas econômicas, políticas, sociais ou até mesmo sentimentais. Podemos dizer que é um modo capitalista de viver, de sentir e de pensar. Né? Veja que interessante essa questão. Quando Marx coloca, isso é uma visão bem marxista, né? Mercadoria, capitalismo, então é claro que as relações econômicas, políticas, a economia está totalmente baseada. O capitalismo é um grande sistema macroeconômico político, né? E que permeia a maioria das sociedades que vivemos. Então as relações econômicas são importantes para se pensar em educação, para se pensar em trabalho. As relações políticas também estão envolvidas com uma questão ideológica da economia. As relações sociais, né? Até mesmo a divisão de classes na sociedade, apesar que Marx só tinha duas classes, né? A burguesia e o proletariado, mas hoje você pensa em classe A, classe B, classe D, etc. Você pensa muito numa questão praticamente econômica, a divisão social se dá pela economia, e até mesmo questões sentimentais, né? Parece que datas comemorativas, né? Dia dos pais, dia de mãe, dia de namorado, Natal, você pode ver que no calendário, todo mês se acha uma data para comemorar alguma coisa, né? Porque a expressão do sentimento muitas vezes também é atrelada com a expressão do consumo desse sentimento. É uma questão bem complexa, mas muito real que vivemos, né, na sociedade. Não só contemporânea, também isso também vem desde a ascensão do capitalismo ali, né, após a Revolução Industrial. Trechos da música Ideologia do cantor Cazuza. Olha que interessante, ó, para a fixação do conteúdo dessa daí. Meu partido é um coração partido, e as ilusões estão todas perdidas, os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito, eu nem acredito. Né? Então veja que bacana ele trazer então a questão da ideologia baseado em sonhos, quando ele fala em partido, né, a questão política, né, a questão também sentimental, as quebras que se dão, os paradigmas que se dão dentro dos atrelamentos do capitalismo, das ideologias impostas, né, com a arte, com a poesia, né, com as expressões da realidade também que se vivenciava, né, no período aí que Cazuza escreveu a letra Ideologia. Ideologia, eu quero uma para viver. Né? Maravilha, pessoal? Muito legal, né? Aí que dá continuidade, né? Da letra da música, mas fica aqui por uma grande reflexão, né, pessoal? Procurem aí no YouTube, procurem na internet aí a letra Ideologia de Cazuza, né, contemplem ela, façam uma reflexão sobre ela também com a aula de hoje. Maravilha? Então, nessa aula nós entendemos como a ideologia se relaciona com a economia e com a política. Algo extremamente importante, fundamental no pensamento sociológico. Beleza? Forte abraço para vocês, fiquem bem, até a próxima.